Bom dia, pessoal. Tudo bem? É, acho que já tem um vídeo que eu falei sobre avaliação, mas esse eu quero ser um pouquinho mais sucinto sobre o processo de avaliação em geral. Então, talvez a primeira questão que a gente tenha que ter em mente, quando a gente fala em avaliação, é que ele é um processo que nasce, na verdade, daquilo que a gente quer atingir com os nossos estudantes. E também a gente tem que ter em mente que a forma como a gente tenta chegar, né, nesse objetivo com eles também impacta um pouco no processo de avaliação, né? O que eu quero dizer com isso? Então, toda a metodologia que a gente usa, instrumento para ensinar algum elemento do conteúdo, ela impacta nessa relação das formas e nos objetivos que a gente quer alcançar com os nossos estudantes. E aí também ver se os estudantes estão alcançando esses objetivos, ele também é permeado por essas metodologias, essas formas de ensinar o processo de ensino como um todo. Então, se a gente for pensar na avaliação, né, a gente tem que tomar o cuidado, porque às vezes a gente pode só tratar uma coincidência como uma generalidade, né, que a metodologia que a gente utiliza para tratar os conteúdos, para chegar nos objetivos que a gente pretende, ela interfere nos instrumentos e nas formas que a gente vai utilizar para avaliar se os alunos estão chegando nesse patamar ou não, né? Talvez, sei lá, um exemplo que a gente poderia dar é pedir para eles um mapa conceitual, um mapa mental, né? É diferente. Vamos tá então do mapa conceitual, que é aquele onde precisa ter hierarquia entre os conceitos, precisa ter relações entre eles, sem que a metodologia que a gente utilize de explanação passe por essa estruturação conceitual, né? Que a gente estrutura os conceitos dessa forma. Converse com os estudantes sobre esse processo de diferenciação dos termos, das relações entre eles, pois assim vai ficar muito difícil deles conseguirem chegar em qualquer lugar, né, durante uma avaliação desse tipo. Então, só num exemplo assim informal, né, sobre essa relação entre as formas que a gente ensina, pensando nos objetivos que a gente quer atingir e nas formas como a gente acredita que a aprendizagem daqueles conteúdos acontece, com a própria avaliação. Então, existe esse impacto. Então, a gente deve tomar um certo cuidado nisso, né? Parece muito natural que a gente normalmente faz exercícios, pensando no ensino de física, né? A gente faz exercícios, faz talvez um ou outro experimento, e a gente faz aquela avaliação mais tradicional com resolução de problemas e exercícios de lápis e papel, né? E aí parece natural essa correlação, né? E que talvez não exista correlação nenhuma entre metodologias, objetivos e a própria avaliação, mas porque nessa estrutura essa conjunção carnal ela já é produzida automaticamente, né? Mas quando a gente pensa em introduzir outros elementos, como por exemplo utilizar textos históricos, utilizar imagens, utilizar os mapas conceituais, né? Como parte da nossa metodologia de trabalho com os estudantes, ela também vai impactar nos instrumentos que a gente vai utilizar para avaliar se eles estão chegando nesses objetivos, pois a forma como eles vão chegar nesses objetivos vai ser um pouco diferente, né? Então, passando essa primeira parte mais geral sobre a avaliação, né, e como ela é integrada com todos os outros aspectos da ensinagem, vamos usar esse termo, a gente pode dividir ela em duas formas, né? Principais, talvez. A formal, que é aquela onde a gente tem os instrumentos avaliativos que a gente constrói pensando nessas questões.
específicas, né? Então, normalmente ela vai ter um produto que ela pode ser avaliado como um material escrito, como uma prova, como um texto, como uma apresentação, coisas desse tipo. Ou informal, né? Que é aquela que acontece no dia a dia, no relacionamento entre professores e alunos. E essa avaliação informal, ela tem um impacto, né, e o seu funcionamento na própria dinâmica do que acontece em sala de aula, né? Então, muitos aspectos do que acontece em sala de aula é o aspecto dessa avaliação informal, né? Que a gente pode dar às vezes mais feedback mais preciso para um estudante do que para outro. Isso não necessariamente é uma questão tão duvidosa assim. Depende um pouco de como isso acontece, né? E como isso é percebido pelos estudantes também. Então, essa avaliação informal é essa que a gente realiza, né? E pratica em todo a atividade de sala de aula ali. A avaliação informal justamente porque ela não tem esse instrumento, né, avaliativo. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado, né, quando a gente pensa em avaliações assim a todo momento, né? Aproveitando que eu toquei nesse assunto da avaliação informal, é que um processo de avaliação contínuo, né, ele também é um processo de controle permanente do que o estudante está fazendo ou deixando de fazer. E aí a gente cai num problema que ele acaba tendo que viver a escola, digamos assim, full time, né? Isso sempre pode trazer algumas consequências, né? Tanto no sentido de que talvez o estudante não esteja preparado para isso, não queira, tenha outros aspectos da vida cotidiana que ele queira participar também, né, além da escola. Então, às vezes, um dos problemas de passar muitas avaliações ou de manter um estado de avaliação permanente, né, seja esse controle permanente da ação do estudante. Então, isso é uma faca de dois gumes, né? Então, por que eu quero dizer isso, né? Porque ou a gente reduz a avaliação para alguns momentos concentrados, né? Onde o estudante ele pode mitigar ali o tempo de dedicação que ele tem, espalhar no tempo, digamos assim, ou deixar os estudantes nesse estado de eterna vigilância, né? Que é essa avaliação permanente. Então é sempre um problema que a gente acaba tendo que lidar nesse sentido. Então, quando a gente pensa em avaliações, né, a gente pode ter essa avaliação pontual, vamos chamar assim, e essa outra avaliação que é permanente, né, também. Então, pensando em formas como a gente pode avaliar os estudantes, né. A gente tem a avaliação somativa, que é aquela onde a gente avalia o estudante. Aqui também a gente poderia chamar de avaliação certificativa, né? Que ela certifica que o estudante sabe ou não sabe um determinado conteúdo, porque ela é sempre realizada no final de determinada coisa. E aí é coisa mesmo, né? A gente pode realizar ela no final de um experimento, é uma avaliação depois que realiza o experimento, aplica um teste para os estudantes sobre o experimento. E veja que é diferente, por exemplo, de ter uma atividade que é para os estudantes fazerem com o experimento e o professor ficar dando apoio, ficar conversando, permitir o trabalho em grupo e os estudantes entregarem esse instrumento avaliativo ao final. É diferente dos estudantes realizarem a prática, estudarem o experimento através do que quer que seja, e no final ele responder um conjunto de perguntas, por exemplo, sobre o experimento. Então, essas duas são diferentes, né? Então, uma vai acontecendo durante o processo
de construção e veja, ali nesse tipo onde o professor interage com os alunos e a entrega do que foi produzido, a entrega ao final, né, mas é produzido durante a atividade, o professor vai lá, ele pode dar feedback sobre o que está acontecendo, fazer alguns ajustes de curso sobre o que está acontecendo. Enquanto no segundo caso, né, pode ter as atividades e discussões, mas daí no momento da avaliação é o estudante sozinho, né, que vai produzir o resultado. Então essa é a diferença entre a avaliação certificativa, né, e um outro tipo de avaliação que a gente vai ver depois, que é a avaliação formativa, que ela tem mais essa característica de fazer como se fosse uma espiral, né? Ela não tem necessariamente uma terminalidade, né? Uma função de certificar que o estudante, depois daquele processo específico, que aquele instrumento que ele está respondendo, diz se ele aprendeu ou não, nesse sentido certificativo, né? Há um outro tipo de avaliação comumente chamada também a avaliação diagnóstica, e aí é uma avaliação que ela pode ser de toda sorte de tipo, né? Vai depender muito daquilo que você quer diagnosticar nos estudantes. Por exemplo, você quer diagnosticar o conhecimento deles sobre função de primeiro grau, porque você vai trabalhar com cinemática. Né? Daí lá tem as funções de primeiro e segundo grau. Você quer ver o domínio de funções que os estudantes têm. Essa é um tipo de avaliação diagnóstica, né? Ela vai te ajudar a entender um pouco mais sobre os estudantes e assim você conseguir planejar o ensino. Então, ela pode ser de toda sorte de conhecimentos relacionados à física, a competências ou outros conteúdos que são transversais ao conhecimento da física, né, que a física trabalha. Então, a avaliação diagnóstica ela tem basicamente essa função e a forma dela vai depender desses objetivos que você quer atingir a partir de um determinado caminho, né? Então, a partir de uma determinada proposta, você pensa naquilo que os estudantes deveriam mais ou menos saber, ou que você para que você veja se eles saibam ou não e assim conseguir ajustar, né, o processo de ensino à resposta que você vai obter deles. Então, alguns instrumentos avaliativos, né? A gente vai ver prova, portfólio, a função do feedback também, que é devolutiva de avaliações. Esse feedback ele aparece em todos os tipos de avaliações, né? O que muda é com é o efeito que ele tem no processo, no cotidiano do trabalho pedagógico. Por exemplo, se a gente for pensar naquela avaliação certificativa, né? O feedback ele vai vir depois que o conhecimento foi certificado ou não. E aí vai ter algumas ações que o estudante vai poder fazer, né? Vai poder fazer uma recuperação, vai poder fazer uma outra sorte de atividade sobre isso. Mas esse feedback desse tipo de avaliação, ela não possibilita um ajuste do processo como um todo de aprendizagem do estudante, né? Aqui eu não estou me referindo necessariamente ao ensino. Todas as avaliações elas podem influenciar no processo de ensino, basicamente em tempo, né? Mas não necessariamente no processo de aprendizagem do estudante. Né? E por que isso? Porque a somativa ela acontece só no final. É por isso que ela não consegue interferir nesse processo ao longo do tempo. Né? Ela pode influenciar só depois do resultado da avaliação. Enquanto a formativa ela vai
produzindo essas alterações durante o processo de ensino como um todo, né? Então, o feedback, né? O que que é, qual que é a importância, quais são os problemas e dificuldades dele, né? O feedback é sempre essa relação que o professor constrói com o estudante a partir desse instrumento avaliativo. Então, vamos pensar o seguinte, né? O estudante produziu um texto sobre efeito fotoelétrico, digamos assim. E no momento que você passou a atividade para ele, você definiu alguns critérios, né? Então, na hora que você for corrigir, você vai corrigir esse texto em relação aos critérios, aquilo que o estudante deveria chegar, né? Deveria conseguir explicar com aquele texto. Então, o que que seria o feedback, né? Seria essa relação entre aquilo que foi percebido pelo professor, do que o estudante produziu, em relação a ele ter conseguido ou não atingir aqueles objetivos. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados para não ser muito, como é que se diz? Muito sucinto. No sentido de, falta alguma coisa, poderia ter mais, de ser um pouco mais específico e preciso no feedback, no sentido que ele precisa comunicar alguma coisa. Então, por exemplo, uma comunicação que é simples é aquela que a gente coloca unidade de medida, por exemplo, na resposta aos estudantes que eles não colocam. A gente vai lá, coloca a unidade de medida, ou coloca uma marcação, né, que foi combinada com os estudantes, no sentido de que falta unidade de medida. Mas questões mais complexas e mais gerais, assim, elas necessitam um pouco de uma explicação maior, né? Um exemplo, né? Deveria ter as contas, a demonstração da resposta, né? Quando o estudante, por exemplo, só coloca a resposta de algum enunciado, de algum problema de lápis e papel. Então, esses são alguns exemplos, né, de feedback. A gente vai ver um pouquinho depois, inclusive a função em alguns outros instrumentos, né? Então, portfólio, né? Portfólio é um tipo de instrumento avaliativo onde a gente constrói um conjunto de atividades que o estudante vai juntando em algum lugar. E aqui a gente tem alguns problemas, né, com o portfólio. Talvez o principal problema, e aí, inclusive a gente como professor, né, mesmo a gente precisa delimitar um tempo para conseguir fazer esse feedback para os estudantes, né, para que eles possam corrigir as atividades dentro do que foi dado pelo feedback, né, e assim consiga se ajustar o caminho ali. Uma questão importante, por exemplo, é um trabalho de pesquisa, né? Como essas que a gente faz na graduação. Às vezes a gente faz essas reuniões, né, de discussão do trabalho, várias vezes, né? Ela tem essa função também, no sentido em que essa produção dessa pesquisa, ela funciona como um portfólio, né? Os estudantes vão produzindo o que tem que produzir para se fazer a pesquisa, e o professor vai reorientando o que vem sendo feito no sentido de se chegar nos objetivos que se pretendia inicialmente, né? Então, essa é uma estratégia em que se usa a avaliação e o feedback também. É um processo contínuo também. Um outro tipo de avaliação é a autoavaliação, e aqui dá para a gente inclusive expressar a avaliação por colegas, né? Que é também um tipo de autoavaliação. Ela normalmente se relaciona com, putz, será que eu, enquanto aluno, consegui chegar nos objetivos que eu precisava com esse trabalho que eu fiz? O que que eu deveria fazer para conseguir chegar nesses objetivos?
O que desses objetivos eu consegui, o que eu não consegui, qual que foi o motivo de eu não ter conseguido. E a mesma questão é quando essa avaliação é feita por colegas também. Aí a gente tem que tomar cuidado quando a avaliação é feita por colegas para não ser apenas uma atribuição de notagem, mas ter essa característica com os objetivos que se deveria atingir, né? Então, é a mesma sorte de questões, né? Que deveria ser feita também num instrumento desse tipo, onde os colegas, por exemplo, vão avaliar a apresentação de outro estudante. Não seria, o tempo é adequado, por exemplo, né? Se o professor deu uma quantidade de tempo ali, o estudante passou, diminuiu. Então a ideia não é dizer se o tempo foi adequado ou não, mas o que poderia ter sido feito no trabalho para se adequar o tempo. O que ficou de mais, o que ficou de menos, o que deveria ter sido ampliado pelo estudante se ficou sobrando tempo, o que eles poderiam ter tirado, que era gordura do trabalho, se faltou tempo da apresentação. Então são coisas desse tipo, tanto que devem ser utilizados na autoavaliação, como na avaliação por colegas, né? Para incutir esse processo de reflexão, de tentar se atingir os objetivos. Um dever de casa, o nosso clássico. Então, pensando no ensino médio, né, uma das coisas que talvez permita a família saber o que o aluno está estudando, apesar de que nada impede de usar outro elemento, né, mas o dever de casa é uma dessas formas. Tem um problema de poder gerar algum grau de disputa, né, dependendo no sentido de que os professores passam muita tarefa de casa, a família não permite que o estudante faça a tarefa de casa porque dá outras atividades para ele. Então, nesse sentido, né, que nessa uma relação dessas duas instituições, escola e família, pode acabar, pode se conturbar, né, nessa relação com o dever de casa. Mas ele também permite que o professor saiba como que os estudantes conseguem fazer as coisas, talvez sozinho, né? Mas a gente traz um outro elemento de avaliação também que pode ser utilizado. Mas tem esse problema, né? Veja, não que as outras coisas não tenham esse tipo de problema também, né? Mas o dever de casa é o mais tradicional, né? E a avaliação formativa é essa forma de utilizar a avaliação, né? Ela é utilizada como um processo contínuo. Então, o que isso significa e o que diferencia da avaliação somativa? São a forma como os instrumentos são integrados no trabalho pedagógico. A palavra é integração. Então, lembram-se lá do trabalho experimental que eu comentei. Então, a avaliação ela faz parte do roteiro experimental. Então, as discussões são produzidas, daquilo que o professor conversa, orienta, reorienta, ajusta o curso, dá explicação para um, para outro. Ela faz parte do processo de ensino. A avaliação somativa ela é num tempo à parte. Ela acontece num tempo à parte desse processo de ensino, né? Então, por exemplo, num tempo à parte mesmo, né? A gente vai voltar lá pro portfólio nesse momento, porque ele também pode ser pensado dessa forma, né? Se o professor, por exemplo, pegar esse portfólio,
ou analisar o projeto de pesquisa, qualquer coisa desse gênero, só no final dele, depois, ele como último, em um tempo bem delimitado, né? Que é diferente dele ir pegando, dando feedback, o estudante podendo arrumar o portfólio, podendo reorientar o projeto de pesquisa, que é basicamente a mesma coisa com o relatório do experimento, né? Quando eles estão fazendo o experimento, fazendo o relatório, a conversa com o professor vai reorientando, orientando as discussões, eles vão mudando aquilo que eles fariam se eles fizessem sozinhos. A principal diferença entre a avaliação formativa e a somativa é essa integração com a atividade pedagógica, né? Com a atividade de ensino. Então, para fechar, né, a apresentação, que acho que já está longa, então alguns elementos importantes da avaliação é que o estudante conheça aquilo que se espera dele, né? Seja capaz de comparar o nível atual com aquilo que é esperado dele e consiga se engajar nesse processo de mudança, né, para esse nível que ele está agora, para o nível que ele pretende chegar, né? Acho que sobre avaliação é isso. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso ainda. Mas tenham uma boa noite para vocês. Até mais.